cliente chama Orrington e ele é um produtor de materiais de escritório, aqui para te posicionar. A gente está nos Estados Unidos em 1992, beleza? Uhum. Então, no passado, em 1991, o nosso cliente teve um faturamento de 275 milhões de dólares e, cara, ao longo da última década, ele tem crescido bastante, assim, bem constantemente, principalmente através da expansão da linha de produtos, estão adicionando mais SKUs e um pouco por aquisição também. E sempre entregaram um resultado bastante consistente, sempre teve lucro, é uma empresa sem dívidas, mas nos últimos anos é, os lucros começaram a cair. E aí, preocupados, eles procuraram a gente para entender por que que a lucratividade está diminuindo e também para a gente tentar ajudar eles a reverter esse cenário aqui, ver como que a gente poderia aumentar o lucro deles. Desculpa, Heitor, cortou quando tu falou que eles querem ver por que que o lucro está caindo. Beleza? E se a gente consegue ajudar eles a entender o que eles poderiam fazer para aumentar o lucro Uhum. nos próximos anos. Legal. Então, só para fazer um apanhado aqui, a gente está falando de uma empresa americana que produz e comercializa material de escritório. Perfeito. É, eles tiveram um faturamento aí de 275 milhões no ano passado e eles querem avaliar o porquê que o lucro está caindo e tomar medidas para que estabilizar isso, certo? De preferência para aumentar o lucro mesmo, né? Mas vamos ver o quanto que a gente Uhum. consegue. Tá. É, beleza. A gente tem informações de que se essa empresa atua só no mercado americano ou ela é global? Ela atua só no mercado americano, só nos Só Estados no... Unidos. Aham, beleza. E legal. E a gente tem alguma informação de alguma mudança de mercado muito significativa nessa época, não? Cara, eu acho que sim. Mas vou jogar essa aqui pra ti, cara. 1992, o que você acha que pode estar acontecendo com o mercado? Me parece que em 92 aí algumas empresas nos Estados Unidos começam a se modernizar e trocar muita coisa aí de papel por computador, né? É isso mesmo, cara. Acho que é um movimento geral aqui do mercado e o mercado vinha crescendo até uns anos atrás, mas mudou agora e de fato o mercado está diminuindo um pouco. E eu acho que a Arlington deve estar sofrendo com isso também. Legal. E daí uma última pergunta aqui, antes de eu fazer uma estrutura, eu queria entender se a gente tem informação de que essa queda de lucro, ela é decorrente principalmente de queda de receita, ou seja, um faturamento encolhendo, ou se a gente tem uma informação que pode ser mais do lado dos custos mesmo. Eu acho que tá mais do lado das receitas mesmo. Depois a gente pode olhar mais no detalhe aqui algumas informações. Uhum. Mas sim, acho que principalmente para essa queda do consumo do mercado global. Não, desculpa, então seria uma queda da receita, é isso? Isso, isso. Tá, beleza. Então, eu vou tirar aqui alguns minutos para estruturar alguns pontos principais que eu gostaria de abordar e eu volto a te chamar, beleza? Beleza.
Legal, então, Heitor. Ó, Então, eu levantei 3 pontos principais que eu gostaria de entender um pouco melhor da empresa, para a gente encontrar uma solução aí para que esses lucros comecem a subir novamente. legal. Então, eu gostaria de analisar tanto a questão do preço de produto praticado, então, entender um pouco como é que foi o histórico, como é que os concorrentes estão posicionados, o mix de Uhum, produto que a empresa tem, então, entender como é que é a concentração, porque você falou que eles criaram bastantes novos SKUs, né? perfeito. E, por fim, entender a dinâmica do mercado como um todo, para a gente ver o share, o tamanho, o crescimento do mercado, para entender como é que os concorrentes estão se comportando e se esse mercado tende a encolher mais. Eu gostaria de iniciar, então, dando uma analisada pelo mercado, para ter essa noção geral de como estão os concorrentes. Tu acha que faz sentido? Você gostaria de começar pelo terceiro ponto aqui, em dinâmica do mercado? Isso. Não, beleza. Acho que funciona assim. Você gostaria de ser primeiro? Então, a gente tem uma informação do market share, como é que é nos Estados Unidos, de produto Cara, para escritório? a gente sabe que a gente é líder. Não vou te saber te dizer qual que é o nosso market share, não. Mas somos os maiores, sem dúvida. Uhum. De que disso não tem informação? Está travando, João. Não sou eu não, né? Tá me ouvindo, Heitor? Agora eu tô te ouvindo de novo. Não tô te vendo, mas tô te ouvindo de novo. Beleza. Você falou alguma coisa depois que disse que a empresa é líder, mas a gente não tem informação do share? Ah, é isso aí. Beleza. E a gente tem algum resultado desse mercado? Se a gente tem dados de mercado, né? Isso. Caramba. Então, João, a gente sabe, como a gente estava discutindo, que o mercado ele está encolhendo, né? E está encolhendo aqui num ritmo de 5% ao ano desde, bom, foi o que aconteceu no último ano aí, nos últimos 2 anos e possivelmente vai continuar acontecendo. Desculpa, você falou que está caindo 5% ao ano, mas passou alguma informação do tamanho absoluto do mercado, não? Ah, não. Só está caindo de forma geral. Legal. E você falou que. Desculpa, é porque realmente está travando bastante, eu estou pegando bem picado, tá? Mas passou a tua informação que caiu 5% ao ano no ano passado e a tendência é continuar para os próximos anos, é isso? Ah, você que me diga, mas eu acho que é justo supor isso. Ah, entendi. Não, eu gostaria só de validar se essa informação veio de ti ou não. Beleza, então a gente Não, não tem nada não tem nenhum concreto quanto a isso. estudo, exato. Legal. Tá, então me parece que a gente está analisando uma empresa que é líder de um mercado que está caindo aí em torno de 5% ao ano e que tem vai encontrar dificuldades bem grandes aí por questão de tecnologia, né? Que o produto está sendo substituído. Perfeito.
Então a gente tem que analisar. Gostaria de pensar aqui uma forma de manter a empresa competitiva. Legal. Então, como a gente está falando aqui de mercado, eu entendi a dinâmica do mercado como um todo, mas eu gostaria de passar, então, para analisar o que é esse mercado, né, que é uma informação que eu não peguei direito, então, entender o mix de produto e o que a gente está considerando quando a gente fala material de escritório. Boa, perfeito. Cara, é de tudo. Folha A4, grampeador, caneta, todas essas coisas físicas mesmo que você vai ver em lojas de material de escritório. Legal. E essa empresa, então, seria uma varejista ou uma produtora desses Não, produtos? a gente produz e os canais depois entrega para um canal de distribuição que vai vender. Aham. Tá, então a gente está falando de uma empresa que fabrica materiais de escritórios tão variados, desde folha de papel até grampeador, certo? Perfeito. Beleza, me parece bastante, uma variedade bastante grande, como você falou, de SKU, né? Uhum. E, beleza, a quantidade de SKU a gente não tem informação, né? Quantos SKUs Ah, a gente tem sim. temos? Você quer saber? Eu posso compartilhar contigo aqui. Vamos lá. Tá, tá aqui. Então, não olhei direito esse gráfico ainda, mas o cliente já mandou pra gente, o analista pôde produzir ali e podemos olhar junto aqui. Uhum. Segundo ele, são as três principais, as três plantas do cliente. Legal, então a quantidade de SKUs produzida em cada planta, como você falou, né? A gente tem Uhum. informação, legal. Então são Ah, três. e aqui tá, só pra alinhar, eu falei com o analista, o cara colocou SKU aqui, mas meio que é produto, né? É um produto, não é um tipo de produto isso aqui, no eixo Y. Ficou claro? Não, cortou. O que o analista falou? Desculpa. Não, quando eles colocou SKU aqui, esse que é SKU é tipo de produto, né? Mas aqui na verdade é número de produtos produzidos na fábrica, não tipos de produtos. Não, Tá bom? Só pra tá, deixar claro. beleza. Ah, tá. É quantidade, a gente está falando número absoluto, é isso? Isso, Ah, beleza. Então é a capacidade de produção de cada uma dessas três plantas, né? perfeito. Então a gente tem aí três plantas, uma no México, outra em Michigan e outra em Nova Jersey. Eles têm bastante capacidade ociosa, aparentemente, né? Perfeito. Então, principalmente a planta do México tem aí quase 2/3 da sua capacidade ociosa, as demais está em torno de 50%. Uhum. Então, a informação que me parece, assim, de primeira vista, que há a possibilidade de redução de custo aí, fazendo uma consolidação dessa produção. Mas eu queria Legal. entender primeiro o porquê que a empresa tem tanta capacidade ociosa. Cara, eu não cheguei a discutir isso com eles ainda, mas podemos pensar aqui, o que você acha que pode ter acontecido? Olha, me vem duas hipóteses, né? Ou essa capacidade era utilizada no passado e eles realmente perderam muita demanda, Uhum. ou eles esperavam um crescimento maior, o que o mercado fosse crescer, e é algo que não concretizou. Perfeito. Eu acho que tá mais pro segundo. O mercado tá caindo a uns 5% faz 2 anos só. Então, possivelmente foi uma das últimas aquisições deles, alguma planta aqui. E aí o crescimento do mercado não se concretizou mesmo. Uhum. Tá, vou anotar aqui. Beleza. Com essas informações também, vamos lá, 4.000, 9.500, 12.500. Essa é a capacidade total, então eles não terceirizam nada, certo? Perfeito. Eles produzem, então, 12.500 itens por ano. Isso. E beleza. É, Mas estava falando sobre uma possível consolidação aqui, né?
Isso, a gente tem algo que nos dê a entender que é possível essa consolidação, ou se a empresa tem em mente algo nesse sentido? Não tem em mente nada, cara. Não Eu acho que, tem. se você acha que faz sentido, a gente pode pensar em propor aqui, né? Eu acho que pode ser. A gente tem alguma informação de questão de custo custo de produção de cada uma dessas fábricas para entender melhor é, quais seria interessante manter Boa, e qual boa. desativar. Acho justo a gente tirar esses dados mesmo. Já pedi pro analista, ele mandou pra gente também. Tem aqui pra Uhum. nós. Legal. Então a gente tem custo variável e custo fixo por planta, né? Perfeito. Vamos lá. Nova Jersey e Chihuahua são as plantas aí com maior custo fixo, né? Michigan tem um pouco inferior, enquanto que o custo variável por ano de Nova Jersey é bem mais alto do que a planta de Chihuahua, a de Michigan também é bem parecida. Então me parece que realmente a planta de Chihuahua eu não anotei aqui as informações do gráfico anterior. Não, estamos aqui. Isso, tá. É a planta com maior capacidade, então naturalmente ela tem uma escala maior e por isso Uhum, ela consegue produzir um custo variável inferior. Eu só vou anotar esses números aqui rapidinho, tá, Heitor? perfeito. 5.000. É, quando você quiser, a gente pode voltar pro gráfico também, tá? Isso, beleza. Vamos lá, pode passar para o próximo, obrigado. Então, com isso, é, eu consigo calcular aí qual fábrica teria a capacidade, como seria possível organizar as fábricas para atender a demanda total, certo? Certo. E daí, com isso, ver qual seria mais barata para produzir esses produtos, né? Esses 13.000, 12.500 itens por ano. Perfeito. Então, a gente sabe que não é possível com uma fábrica só, porque a de Chihuahua tem uma capacidade de 12.000, mas Uhum. com a queda de 5% ao ano, né? Então seria, se fosse 10%, seria 1.250 produtos, a metade disso, 675. Então, para o próximo ano, a planta de Chihuahua já teria capacidade para atender toda essa demanda, na verdade. É verdade. Então, eu vou calcular aqui o custo total, tá? Para a fábrica produzir essas. Eu posso usar 12.000 unidades para facilitar as contas aqui? Pensando no ano que vem, acho justo. Vamos lá, então. Aqui a gente vai calcular aqui, então. Eu vou calcular esse custo variável por SKU, certo? Então eu tenho que multiplicar esse custo variável pela quantidade produzida no ano que vem, adicionar o custo fixo a esse valor e eu vou ter o custo de operação total da empresa para cada uma das fábricas. Faz sentido? Então, o que eu entendi do gráfico aqui é que esse aqui foi o. Não, perfeito, tá certo. É isso mesmo. Legal. Vamos fazer por aí. Então, é que me parece meio estranho esse valor, né? O custo por SKU está aí em 4.000 dólares por SKU quando a gente está falando por material de escritório. Vamos considerar que é um grande batch de produção aí, cada um desses. Ah, É, entendi. ficar... Vamos considerar um batch, então, um lote é, grande. Legal. Tá. Então, o Chihuahua, o custo variável aí, 12.000 vezes 4.000 seria, então, 36 milhões de dólares, né, de custo variável em Chihuahua. 12.000 vezes 4.000. 12 vezes 4 dá, 48, desculpa. Beleza. Um lapso. É, agora, para Michigan, seria, então, 12.000 vezes 7,9, então, 12 vezes 7,9. Se fosse 8, dá 12 vezes 8 dá 96. Uhum. Como é 7,9, eu tiro 1,2, dá 94,8. Eu posso Com considerar. certeza, cara. Oi? 95, por favor. 95, beleza. 95 milhões, então, custo variável na planta de Michigan. Sim. E já na planta de New Jersey, a gente tem 8,5 vezes 12,
Isso dá 8,5, vamos lá, 8 daria 96, mais 0,5 mais 6 dá 102. Uhum. 102 milhões. Legal, de custo variável. Então, o custo total para produzir todas essas plantas, todos esses produtos aí em Chihuahua, totalizaria 68 milhões. Uhum. Já em Michigan, o custo seria de 95 mais 15, dá 110 milhões. E na planta de New Jersey seria aí 120 milhões. Legal? Então, Bom, com mas essa... em Michigan, New Jersey, a gente não conseguiria produzir 12 mil, né? Isso, não seria possível. Então, claramente, a gente tem um indicativo aí de que seria interessante para essa empresa encerrar as atividades em Michigan e Nova Jersey. Isso traria uma economia só em custo fixo no primeiro ano de 33 milhões, tirando o custo médio que cairia, porque Chihuahua é uma operação muito mais competitiva. Mas Perfeito. antes de levar isso como uma verdade adiante, eu gostaria de entender se a gente está, se a empresa correria algum risco aí em termos legais, né? Porque é uma empresa americana que daí vai passar a produzir só no México e com certeza demitir várias pessoas nos Estados Unidos. A gente tem alguma informação de alguma lei ou alguma coisa que possa impedir esse movimento? Cara, com certeza as problemáticas vão acontecer, mas eu acho que aí não está no nosso trabalho discutir isso muito a fundo. E acho que difícil também alguma problemática que aparecer não compensar aqui esses 33 milhões de redução de custo mais o variável, né? Então acho que vale a pena a gente ir para frente e indicamos para eles ao final de olhar isso aqui mais em detalhe, mas é um bom ponto. Legal, Heitor. Esse número me parece bastante expressivo, tá? Eu não sei, Uhum. mas eu não sei ao certo qual que é o custo total deles. Esse custo que eu estimei aqui é tudo ou tem mais alguma coisa que a gente não está Não, considerando? isso aí é o custo das fábricas, né? Simplesmente, o custo da produção do material. A gente Aham. tem teve um custo total de 250 milhões ano passado. Uhum. Legal. Então, um custo total de 250 milhões de dólares para um faturamento de 275. A empresa teve, então, um lucro de 25 milhões e, com esse movimento, mais que dobraria o lucro, né? Me Perfeito. parece, me parece uma recomendação bastante interessante para a gente fazer para a empresa. E Parece mesmo. é, vamos ver. Eu só quero ver se tem mais algum outro ponto que seria interessante eu Acho que seria analisar. legal a gente levar o número redondinho para eles de quanto que eles vão conseguir reduzir de custo, né? Legal. Então eu vou fazer a conta aí do custo variável também, né? Seria Perfeito. interessante. Vamos ver como é que eu vou estruturar essa conta. Eu vou calcular o custo hoje, quanto que ele é. Então, quanto que é produzido em cada fábrica, vezes o custo variável, mais o custo fixo, daí eu vou ter o custo total, o custo produtivo total, certo? Pode ser, beleza. Então, começando aqui, pode voltar no slide anterior rapidinho, por favor? Só, tá. New Jersey, beleza, e aqui, Michigan. Ok, pode passar. Então, New Jersey, a gente atualmente produz 3 mil itens por ano, vezes 8,5 dá 17, vezes 2 dá 17, mais 8,5 dá 25,5. Então, esse é o custo variável. Já Michigan, então, 7,9 vezes 7,9 mil produtos vezes 5 mil. Se fosse 8, daria 40, menos 0,1, então dá 35, né? 35 milhões. Desculpa, aqui a gente tá falando para Michigan, é 7,9 vezes 5 mil. Isso. Dá 5. Só vou conferir aqui, né? 35. Deu 35,5, certo? Mais 5 vezes 8 dá 40. 5 vezes 8 é 40. É quase 40, né? Vamos lá, 5 vezes 7 dá. Nossa, deu um branco aqui. Dá 35. Dá 39,5. Nossa, Beleza. beleza. E. Legal.
enquanto que o custo Chihuahua aqui, então 4.000 itens vezes 4,5 dá 18. Beleza. Beleza, então a gente tem o custo variável hoje de dá 40 de Michigan, 40 aqui, dá 65 mais 18, certo? Então dá 83. 83 Boa. milhões. Oi? Beleza. 83 milhões de custo variável, mais 53 de custo fixo. Isso a gente totaliza, então, 136 milhões. E vai passar para um custo de 68, é isso? Isso. Tínhamos chegado em 68. Então, realmente, a redução de custo é bastante grande, né? Ela reduz pela metade, praticamente, reduz pela metade o custo produtivo, Boa. considerando o custo variável. Então, é realmente uma recomendação bastante interessante. Eu Legal. vou, eu vou, legal. Cara, acho que achamos muito dinheiro aqui, assim, primeira semana do projeto, colocaram deram resultado aqui para 3 data requests nosso e já conseguimos tudo isso, estamos bem demais para a primeira reunião com eles, vamos levar isso aqui, escreve aí para mim o que a gente deveria estar levando para eles e depois a gente vê próximos passos aí, o que mais a gente poderia estar fazendo. Legal, Boa? eu vou tomar 30 segundos aqui só para fazer Não, uma beleza, estruturação legal. tranquilo. Legal, Heitor. Uhum, Então, passando para a recomendação, a ideia é que a Orienton, para que a Orienton tenha aumento dos seus lucros que caíram nos últimos anos, a gente recomenda que ela consolide a sua produção apenas na fábrica do México, porque com isso a gente estima uma redução de custo aí de 68 milhões, perfeito. passando de um custo de 136 milhões anuais para 68 milhões. Então, o lucro da empresa, que era de 25 milhões por ano, pode passar, pode triplicar, né? O valor pode quadruplicar, na verdade. Então, para que isso aconteça, é interessante que a empresa fique atenta a possíveis problemas legais, né, com o encerramento dessa atividade nos Estados Unidos. Uhum, E como os próximos passos, então, seria a análise desses riscos e também gostaria de recomendar aí uma análise de como ficariam as margens a margem do futuro para a possibilidade de redução de preço e captura de market share no mercado que está encolhendo, caso seja possível, porque a empresa vai estar mais competitiva dessa forma. legal. Obrigado, João. E aí, Boa, boa. Você nossa, tá, não tá tão enferrujado, não. suando frio, cara. Travadinha no início ali, mas depois foi. Cara, eu vou aproveitar aqui que tem uma galera aqui. Eu quero que vocês falem o que vocês acharam aí do case do João. O que vocês acharam que ele fez bem, o que vocês acharam que ele fez mal? Eu achei fantástico que ele pegou no comecinho o mercado deve estar diminuindo por causa porque as empresas estão se modernizando. Porque eu fiz esse case e foi uma tragédia completa. Então. Acho que isso é um negócio que a gente percebe muito na galera que tá mandando bem nos cases, tá mais treinada, que as primeiras perguntas são muito mais direcionadas, assim, o pessoal já vai pra árvore, às vezes com o case meio resolvido. Realmente uma pergunta dessas ajuda muito no case.
Eu queria, na verdade, até tirar uma dúvida, até ver a opinião de vocês, porque eu nunca tinha visto um case assim, que é numa época um pouco, enfim, diferente, né? E um mercado que está mudando, assim. Aí eu fiquei pensando de um case, sei lá, por exemplo, Kodak, assim, início dos anos 2000. O que tu percebe que, por exemplo, talvez a gente poderia, como sugestão, até nesse caso, né, pensar em alguma mudança de core, sugerir modernização, tecnologia, ou isso é uma coisa meio delicada de sugerir, assim, né, ó, o que vocês estão fazendo hoje, talvez, porque existem empresas que pensam nesse sentido, mas existem algumas que ainda não pensam, assim. Esse caso até é um pouquinho diferente, mas eu fiquei pensando em um caso mais extremo, assim, que realmente o mercado está passando por uma disrupção, se, por mais que não tenha sido abordado no case, se é algo meio, sei lá, feio falar isso no final, de vamos repensar o core, sugerir alguma inovação, não sei se é legal fazer Sim. isso ou pode ser algo delicado, assim. Fiquei pensando nisso. Então, acho que se não apareceu nada no case, você não deveria falar disso no final. Você fala no final o que vocês discutiram, o que vocês aprenderam ao longo do case, o que vocês conseguem suportar com dados. Mas pode ser algo legal para trazer ao longo do case, e aí discutir com o gerente, discutir com o entrevistador ali, se ele acha que faz algum sentido, e se ele concordar, mesmo que não tenha nenhum tipo de dados suportando isso, ele fala, puta, pode ser legal, isso aqui com o próximo passo, aí você coloca um próximo passo sim. Acho que no final, assim, é muito raro ter um risco ou um próximo passo que não está relacionado com os dados, a discussão que foi feita ao longo do case, que faz sentido você colocar. Normalmente você coloca uma coisa do nada, assim, é meio arriscado. Esse próximo passo que eu coloquei ali, já faço minha culpa que não foi muito bom, porque em nenhum momento eu falei dele, né? Tipo, falar Então, de eu até vou dizer que quando você começou a falar, eu ia notar isso aqui, tipo, puta, brotou do nada, mas quando você indica que, quando a gente pensa que vai ter uma capacidade sobrando novamente, e você comentou, né, você vai ter custo mais baixo, não é que tá vindo do nada, você comentou, você vai ter custo mais baixo, você vai ter a possibilidade de reduzir custo por causa disso. Pensa se faz sentido, não é tão do nada, assim, mas é um borderline já. Mas eu achei que foi um bom próximo passo. Não teria pensado nisso. Cara, eu fiquei em dúvida uma hora lá no início que tu perguntou para ele se a queda do lucro estava mais do lado de receita ou de custos, e aí ele falou que era mais pro lado de receita, né, de preço e volume ali, Uhum. e depois o case acabou sendo sobre redução de custo. Eu queria entender por quê, assim, entender como que isso aconteceu. Ah, não posso dizer. Não, então, posso Fala primeiro? aí, João. É que, tipo, o problema é que, assim, provavelmente a empresa, ela tava, o mercado era grande, e daí, tipo, tava contente com o lucro, tipo, pô, o lucro não era ruim, assim, 25 milhões num faturamento de 200, é uma margem de lucro de 10%, assim, para uma empresa industrial é ok. E daí, tipo, viu que o mercado começou a cair, e daí isso começou a preocupar, e daí o problema surgiu do lado de receita, e daí, tipo, a gente foi investigar a saúde financeira, a saúde da empresa e viu que tem uma oportunidade nos custos. Mas o problema provavelmente surgiu, tipo, eles notaram que tinha que melhorar do lado da receita, eu acho. Não necessariamente o que vai estar no início do case, na descrição. Eu tô projetando aí, não tem porquê, né? Não necessariamente o que vai estar na descrição do case ali vai ser a resposta do case no final também, né? Mas acho que, como o João falou, você parte daquilo para ir descobrindo mais da empresa e chegar no final na causa raiz do problema. Teve Inclusive, uma. tem muitos cases que começam com alguma descrição que é só para te confundir, assim, então não pense que você vai terminar o case lá. O que eu ia perguntar é ali o lance do México, o que eu pensei que poderia acontecer é por se tratar. Era México, né? A planta. Sim. Sim. Se o custo, tipo, a despesa com a logística, né, de mandar para os Estados Unidos afetaria em alguma coisa, se não seria uma boa pergunta também. Seria uma ótima pergunta para se fazer. No final, eu ia dizer que está incluso ali nos custos de produção para facilitar o negócio, mas sim, seria uma pergunta bem boa do João ter feito. Boa! Deixa eu pegar o que eu anotei aqui, então.
Tá bom. Então, primeiro, o João, como vocês perceberam, ele tem a estrutura bem redondinha, então eu aplico o case nele, ele vai lá e faz o recap, faz clarifying questions, pede tempinho, monta a estrutura, etc e tal, conclusão, ele puxa, relembra o problema, dá a resposta principal, suporta os problemas. Então, a estrutura do João, ela é bem redondinha, e isso aqui facilita muito para ele fazer o case, guiar o case, porque ele não tem que ficar se preocupando tanto nos próximos passos, ali no início e no final. Ele começa a pegar as informações mais importantes, faz sua estrutura, e aí depois ele tem a mente mais livre para pensar realmente no problema ali, já que ele tem a estrutura mais redondinha. E no final, ter estrutura redonda é a comunicação boa, né? Fica bastante fácil para a gente pegar a conclusão dele e entender o que ele tá querendo dizer, por exemplo. Tá bom. E aí, como a gente falou também, o João fez umas boas clarifying questions que ajudaram ele bastante a acelerar no case, como por exemplo, o problema está na receita ou no custo. E aqui tem muita gente que se pergunta o quanto que é perigoso eu começar a entrar em detalhe durante as clarifying questions. Eu digo que enquanto faz sentido, enquanto tá meio claro, enquanto a sua próxima clarifying question está um pouco relacionada com a anterior, ou claramente é um problema muito forte, você pode perguntar. Eu normalmente comento também quando estou fazendo case com o pessoal, que quando eu estava treinando, eu apliquei case numa uma francesa que ela estava fazendo doutorado lá, uma brasileira fazendo doutorado na França, meio brasileira, meio francesa. Eu apliquei um case nela, que era um básico intermediário, assim, um pouquinho mais fácil que esse aqui. E aí ela fez umas 6 perguntas no Clarifying Questions e o case acabou ali. Então, tipo, se a Clarifying Question está fazendo sentido, pergunta, não tenha medo. Só não vai ficar jogando um monte de clarifying question que não está relacionado uma com a outra, que aí realmente pode parecer que você está simplesmente sendo desestruturado, jogando qualquer tipo de pergunta para tentar arriscar, você pega a resposta ali. Aí o que eu acho que o João podia ter feito um pouco melhor na Clarifying é que na Clarifying, normalmente você tenta pegar algumas partes do sumário do case ali, da explicação do case. Então, por exemplo, eu citei, cara, a gente cresceu muito por expansão de portfólio, por aquisição de empresas. Ele poderia fazer alguma pergunta desse tipo, como depois ele fez no meio do case, o que a gente produz exatamente. Então, tipo, pô, a gente expandiu muito a linha. Pô, até onde a gente foi, sabe? O produto do escritório chegou em computador, sei lá. Não, ficou ali nas coisas mais bobas. Ah, beleza. Aí depois a gente foi para a estrutura, e aí o João ele não faz uma transição estranha de falar, eu vou fazer uma estrutura aqui e a gente volta a falar. Não, ele fala, puta, obrigado aqui pelas explicações iniciais, acho que faz sentido eu desenhar aqui uma estrutura para a gente conseguir discutir de forma mais estruturada depois, desenhar alguma coisa aqui. Aí, beleza, vai lá. O que eu achei da estrutura, acho que o João, ele tá, nessa parte, ele tá um pouco ferrujado, porque ele demorou bastante, e aí eu pensei, puta, vai vir uma estrutura super completa. E aí vem uma estrutura bem simplesona, bem meh, e acho que até nem longe de ser exaustiva, né, João? Pegou alguns pontos ali que parecia que fazia sentido. Falei. A estrutura é essa que mais atrapalhou do que ajudou, cara. Sério mesmo. Então, aqui o João demorou, mas o que é demorar? Bom, se ele tivesse demorado esse tempo todo e colocado aqui, feito uma estrutura exaustiva, com vários pontos de detalhe, né? Então tem lá ele colocou mix de produto, dinâmico de mercado. Se embaixo eu tivesse colocado vários pontos e já soubesse me indicar quais são os mais importantes, cara, pode demorar isso aí, pode demorar até um pouquinho mais. Mas assim, acho que o tempo foi quase o máximo de um tempo ideal, assim, e a gente sempre mede o quanto tá demorado não pela complexidade no final. O que eu acho aqui é que podia ter feito um profitability, falado assim, cara, receita, custo, receita, a gente já sabe que está diminuindo aqui por causa de volume,
quero ver o que está acontecendo com o preço, para ver se tem alguma coisa para discutir lá, e aí colocar esses pontos aqui de um pouco mais qualitativos do lado, de, cara, também vou querer ver mix de produto, porque você falou lá no início, deve ser importante e tal. E aí faz um case faz uma estrutura um pouquinho mais robusta e até mais rápida, né? Quando tem profitability, normalmente você consegue desenhar bem rápido uma estrutura e já puxar a discussão. Uma outra coisa que eu senti falta aqui na estrutura foi o João me dar a hipótese do porquê que ele estava colocando aquilo ali. Eu entendo que faz sentido, o mix de produtos, a gente estava discutindo, o preço ele colocou, nem, não quis colocar a receita porque ele já sabia que o que estava acontecendo com o volume, colocou direto o preço, mas aí eu não sei exatamente por que ele queria ver o share do mercado, e não sei nem se você sabia exatamente que você estava querendo ver isso, João, porque depois que eu te dei o share, você não... Quer dizer, depois mesmo se eu tivesse dado o share, não sei o que você teria feito com isso, né? Então, quando você está fazendo a estrutura, é importante você pensar como isso aqui vai me ajudar a resolver o case. E aí, cara, profitability é muito claro como vai te ajudar. Você vai andando ali na árvorezinha e você vai saber onde que não vai te ajudar. Não, o preço está constante, foda-se, não é aqui. O, o custo do meu produto está constante, putz, não é aqui, cara, é o volume, é o volume. Ou, né, o custo fixo no final estava ficando mais representativo aqui no case. Então seria o volume e o custo fixo. Mas beleza, essa forma geral da estrutura. Eu gostaria que o João tivesse feito uma estrutura como ele fazia antes, que daí a gente mostrava aqui what good looks like, mas tudo bem, vamos lá. E vamos fazendo comentários, tá? Por favor, ficar falando sozinho aqui. O negócio que o João faz legal, depois que ele foi lá e descobriu que, sei lá, não lembro exatamente quando, mas a gente não sabe o share da empresa, sei lá, descobriu alguma informação, aí ele para, enquanto ele tá pensando, ele vai lá, bom, então a gente sabe que a empresa é assim, assim, assado, sabe? A gente andou um pouquinho no case, ele vai lá, relembra um pouquinho do que a gente discutiu, e aí, boa, beleza, estamos na mesma página, é daqui que a gente tá seguindo. Ele faz isso de vez em quando e ajuda. Aí, depois, o João me pediu os dados de forma bem triste, tipo, puta, a gente não tem esse tipo de dado, né? Não sei por que você supôs isso. É, não sejam tristes durante o case, assim, não sejam desistentes. E, bom, e aí ele meio que tava me pedindo os dados com isso, mas novamente eu gostaria de entender por que ele queria esses dados antes dele pedir os dados. Então, bom, pediu os dados de produção, né? Produção de É o quanto que a gente produz de SKU. Talvez, se ele quisesse saber, não sei, o que você queria saber, João? O que é a quantidade de SKU ali? É, Não, então, eu queria entender como se fosse a distribuição dos produtos para ver se estava disseminado ou se eram alguns produtos que tinham caído. boa, nossa, seria muito melhor se ele tivesse me falado isso. Aí eu já ia pegar, abrir pra ele não falar, cara, vamos considerar que os produtos são tudo igual, assim, tudo tá em caixa igual e pronto, é igual. E aí eu vou trazer aqui pra ele todos os produtos que a gente tem e considera igual, pronto. Sabe, ele me deu. Eu gosto muito mais de mostrar os dados pra ele quando ele me pede desse jeito. Puta, o cara tem uma hipótese, tá querendo dado para comprovar ou desprovar a hipótese dele, que é como a gente trabalha no dia a dia, o tempo todo. Beleza. Hum, tá, aí depois a gente foi lá, ele viu que podia fazer sentido consolidar alguma planta. Foi legal, então aqui quando eu mostrei para ele o case o gráfico da capacidade, ele logo pegou, putz, faz sentido consolidar porque tem muita capacidade sobrando. E aí, cara, dali tava claro que eu preciso saber qual que faz mais sentido consolidar. Esse é o próximo passo, claro. Aí ele falou isso, né? Mas o negócio aqui seria, cara, vamos consolidar. O que que eu preciso saber? Preciso saber qual que vai ser mais barato consolidar. A gente tem custo. Idealmente ele faria isso um pouco mais rápido, mas fez, então tudo bem. Aí depois a gente foi para os custos, ele leu bem os gráficos, como vocês podem ver, ele pega o gráfico e fala, esse gráfico diz isso.
as informações estão nesse gráfico, são desse jeito. Ele lê lá o eixo Y, custo variável, custo fixo. Isso aqui me ajuda para entender, beleza, a gente está na mesma página, ele não vai interpretar os dados de forma errada aqui. Eu, como gerente do projeto, tô ok de deixar ele continuar quebrando a cabeça que a gente vai estar indo no caminho certo. Beleza. Aí depois o João faz as contas super bem de cabeça. O que eu gostaria um pouco mais de ver nas contas é tipo, ele me fala 48 mais 20 dá 68. Eu tô acompanhando aqui, eu tento me esforçar para entender o que 48 mais 20 significa. Significa o custo variável de Chihuahua e o custo fixo de Chihuahua. Gostaria que ele me falasse, bom, para ver o custo total de Chihuahua, vou fazer aqui o custo variável de 48 mais o fixo de 20, 68, beleza. Então, cara, muita conta, o João tá lá, 1001 números, aquilo dividido por aquilo, etc. Eu tô aqui, caralho, deixa eu acompanhar esse bicho. Se ele vai falando mais tranquilo, faz a conta rápido para brilhar ali, mas vai de forma mais estruturadinha, me deixando mais fácil de acompanhar, fica melhor. Beleza? Cara, ele pegou bem rápido, que era para consolidar em Chihuahua, teve um insight de que o mercado vai cair, então a gente não precisa produzir 12.500 SKUs. Isso seria até algo legal de colocar na conclusão ali, tipo, falar para o CEO, cara, a gente vai produzir 500 a menos, mas se continuar do jeito que está, a gente normalmente já produziria, então não é um problema. Mas legal que ele teve esse insight, que é um dos principais insights do case aqui. Beleza, a gente foi para a conclusão. Tá, ali o João esqueceu de calcular o custo variável antes da gente ir para a conclusão. Oi, tudo bem? E outro negócio que eu notei que o João fez vários erros de continha, talvez se ele fosse mais tranquilo, fizesse menos, né? Tava fazendo as contas muito rápido ali de cabeça, não sei quão organizado tá no papel, depois quiser compartilhar com a galera aí. E daí a conclusão dele foi super boa, super estruturada, como eu falei, ele lembra o problema do cliente, aí ele nos diz, puta, 68 milhões de lucro. Cara, esse é o número chave aqui no final. Aí ele coloca alguns números que não ficam tão claros, como ele diz, o custo vai para 68 de 138, cai pela metade de 138, só que o 138 não é o custo total, como ele falou na conclusão, é o custo de produção. E aí, outra coisa que eu não gosto tanto é que quando o pessoal manda, tipo, quadruplicou o lucro. Beleza, pode falar quadruplicou, mas tem que falar de quanto para quanto, porque quadruplicou pode ser de 1 para 4, pode ser de 25 para 100, como era o caso aqui. Faz muita diferença. Então, mais importante falar de 25 para 100 do que quadruplicou. Mas legal que ele sabe que você vezes 4. E aí colocou uns riscos bons, risco bom e um next step que eu achei bem legal também. E aqui também acho que riscos, como a gente estava discutindo, risco e next step tem que aparecer, principalmente que a gente discutiu ao longo do case, então a gente discutiu o ponto legal que ele trouxe, foi legal esse next step dele, um pouquinho arriscado talvez, mas foi bom no final das contas. E deixar uma notinha para vocês aqui, esse case não precisava, mas todo case, tá, que a gente faz alguma... não quero falar em inglês, quando a gente assume algum número lá, porque a gente não tinha o número pronto, vamos falar, podemos considerar 5%, esse tipo de coisa tem que aparecer na conclusão também, olha, talvez não seja 5%, tá bom? Para deixar claro que você sabe todas as possíveis falhas do seu modelo, do seu cálculo. Esse que não apareceu, mas quase todos aparecem, então eu acho legal falar. E é isso, galera. Acho que com esse case aqui, o João ele passava no first tranquilo. Second talvez, mas ele fez uma estrutura meio bobinha, uns errinhos ali de conta, e aí talvez o João não passasse no finance aqui não, mas quando o João se aquecer um pouco mais, ele vai passar e vai vir trabalhar aqui também. Boa. Fechou, coisa linda. Valeu, Heitor. Obrigadão aí. Não, é isso aí, cara. Depois, quando o processo voltar, vamos marcar mais, João. Bora, certeza. Boa, comentários aí, pessoal. Mais dúvidas? Vocês querem assistir mais alguma coisa? Pode ser uma dúvida sobre a BEM agora?
Pode? É, aproveitando aí a questão do processo seletivo, tem uma previsão já de quando vai abrir as inscrições? Tem, a gente não lançou nada ainda. Cara, por agora que vai abrir já. Deixa eu dar aqui first hand 6. Aí sim. Vou abrir os e-mails. Então os e-mails tá abrindo, se alguém quiser fazer outra pergunta. Na verdade, eu queria agradecer pelos feedbacks, que eu anotei um monte de coisa. Eu fui fazendo junto e eu anotei um monte de coisa. Tem uma página inteira de feedbacks. Muito obrigada. Boa. Eu tenho uma página inteira aqui também. Galera, e daí, assim, ó, uma coisa que eu não consegui melhorar, mas daí fazer case à distância me ajuda muito. É que eu sou muito desorganizado, muito. A minha folha, às vezes eu não entendo nada. E isso me atrapalha bastante, tá? Então, tipo, eu vou mostrar aqui para vocês, mas ela não me ajuda em nada, assim, tipo... A gente não tá vendo, João, tá? Sumiu, vai ter que tirar o fundo. Não dá pra ver. Sim, você fez o case com fundo. Ó, tipo, eu começo aqui em cima anotando os dados, daí aqui embaixo eu sempre boto a pergunta, tipo, o que que nós queremos, tá ligado? Algum detalhe embaixo, tipo, prazo, número específico, e daí eu faço os bullet points aqui, que é os tópicos da minha estrutura, e os detalhezinhos do lado. E daí eu vou anotando a informação. Mas assim, e daí depois eu sempre, tipo, uso outra para as contas, né? Daí, tipo, é horrível, tá ligado? Não dá para entender. Se o entrevistador visse isso, provavelmente eu ia perder pontos, sabe? Mas aí o online salva a gente, então. É. Não, na real não, porque tipo, isso me atrapalha, sabe? Às vezes eu tô procurando uma informação e não sei onde tá, e por aí vai. Então, tipo, tentem ser organizados. Uhum. Depende de cada um, assim, né? Se não atrapalha tanto, não é tão prejudicial. Mas se tá sofrendo, por dizer assim, né? Tem que buscar se organizar. É que você tem que saber onde estão as suas informações e, tipo, o que você vai pegar no final. Porque, querendo ou não, você vai usar as suas informações da recomendação. Porque você precisa tirar o número, você precisa ter bem claro o que você foi anotando. Daí, tipo, o cara organiza, porque dois toques realmente pra se perder. Na hora de montar a conclusão ali, o João fala, puta, me dá 30 segundos. Tá arrumadinho na folha dele que ele tem anotado, ele pega os pontos rapidinho e coloca na conclusão ali. E daí, assim, ó, tipo, na conclusão, principalmente, se tiver organizado, os pequenos insights que dá o plus, eu só Isso. consigo pegar se tá organizado. Porque se tá bagunçado, os pequenos insights vão ficar perdidos e daí eu vou perder, sabe? E é o que ajuda a ganhar o jogo. Quando tu faz o grosso, tu faz direitinho, bem feito, tipo, para chegar no final, tu vai ter que brilhar os olhos. Não adianta tirar 7, tem que tirar 9, 10. E o 10 só vem com esse business sense. Isso. Acho que 9. Pode errar no final. Pode errar um pouquinho. Tá. Eu vi aqui. Tá gravando isso aqui, né? Mas não tem nenhuma data fixa, tá? Mas talvez seja na segunda semana de março. Terceira semana de março. As provas. Então, logo, logo o pessoal começa a divulgar já os webinars de palestra institucional e as datas das provas. Show de bola. Valeu, Heitor. Boa. Para o pessoal que não tem experiência ainda aplicando o case também e prestando atenção para dar feedback depois. Tem dicas? Boa. Tá. Primeiro, eu acho que, né, talvez um pouco claro, mas quanto mais você souber o que é bom, mais você consegue dar feedback bom. Então, acho que aqui tem um tanto de, se você fizer case bem, você vai saber dar feedback melhor, mas acho que não necessariamente você precisa chegar lá. Acho que se você pegar os Victor Chain porque o Victor Chain, basicamente, o que ele faz nos 7 cases dele, nas horas de case que ele tem, ele basicamente está te ensinando o que é um case bem feito. E aí ele vai te falando o que é um case bem feito, então você pode pegar e, na hora que você está vendo a pessoa que
fazer o case e lembrar de tudo que o Victor Chang disse. Ah, isso aqui é importante, isso aqui não é. Aí também não é que você precisa super fazer bem tudo que você vê no crafting case, mas o crafting case também tem outro negócio que eu acho legal, que eles dividem o case em bloquinhos, né? Então tem lá a parte do brainstorming, a parte da estrutura, blá blá. Então o Victor Chang eu acho muito bom para dar feedback geral do case, assim, de como a pessoa está indo. Você saber o que o Victor Chang acha que é bom ajuda. E aí no crafting case para dar feedbacks um pouco mais pontuais, puta, você vê 2 vídeos deles, eles falando o que é uma estrutura bem feita, o que é um brainstorming bem feito. Você não precisa realmente treinar muito e fazer isso bem feito. Você já consegue dizer para a pessoa prestar atenção e ver uma coisa ou outra que ela deveria estar fazendo bem feito. Inclusive, eu com certeza, né, falo pro João que ele deveria fazer o que muito melhor do que eu faria. Porque na hora que você tá ali na pressão, no tempo, você erra, você não pensa nas coisas. Quando você tá aqui, já sabe o resultado do case e tal, fica mais fácil de ver caminhos lógicos que a pessoa podia estar seguindo e tal. Tá. Acho que um negócio legal também de falar é sobre como aplicar o case. Que eu não sei o quanto que vocês estão treinados, mas muitas pessoas que aplicavam em mim, que não tinham muita experiência, tipo, meio que deixavam resolver o case 100% sozinho, assim. Quase como se fosse uma pessoa que tem as informações ali, se eu pedir exatamente por elas, eu recebo, se não, não. A pessoa não me ajuda a caminhar quando eu tô travado, sabe? Não é bem esse o papel do entrevistador. No final das contas, o entrevistador é meio que numa relação ali no dia a dia de trabalho. O entrevistador é o gerente que começou o case um dia antes, falou com o pessoal do cliente, pegou uns dados que não olhou direito ainda, mas ele quer resolver junto com o AC ali, no Júnior, o case, só que ele não parou para pensar, não olhou os dados no detalhe, mas ele vai querer trabalhar junto com o AC. Então, como o tempo dele é mais importante e tal, ele vai deixar o AC pensar mais antes de discutir com ele. Ele gostaria que o AC chegasse e falasse, puta, eu pensei nisso. Ele fala, não, legal, vamos. Mas se o AC chegar e falar, puta, sei lá, tô pensando por esse caminho aqui, não sei se faz sentido, e ele achar que não faz sentido, eu falo, puta, não acho que faz sentido, acho que a gente tem que ir pra cá. Pronto, guia o cara, aí você anota lá, sei lá, o cara não teve o insight certo, mas faz o case fluir. Se o cara tá quieto, tá pensando, tá travadaço ali, não sabe o próximo passo para dar, dá dica. Dá uma dica um pouco mais abrangente, que talvez não ajude tanto. Se ele ainda tá travado, dá uma dica mais direta. Se ele ainda tá travado, avança o case, cara. Você não vai ficar chato, o cara não vai mais gostar de fazer case. E, cara, é como vai acontecer na entrevista também. Beleza, o cara vai ganhar um ponto negativo se ele ficar quieto, mas se ele ficar quieto e você ajudar ele a avançar, ou se ele ficar quieto e você não fazer nada, deixar quieto e o case durar 2 horas, vai ser igual para ele, tanto de aprendizado quanto de experiência do case, só que vai ser chato. E daqui a pouco ele não vai querer fazer case com você. Ou talvez nem queira mais fazer case, a galera fica. Já tive uns amigos já que vai lá treinar o case e aí fica travado em 2, 3 cases seguidos, o cara não ajuda ele a avançar, daqui a pouco ele, puta, não sei fazer case. Não quero. Mas não é assim, todo mundo trava em algum ponto do case. Beleza. Agora vamos, sei lá, para dar feedback, tem a organização da folhinha também. Eu gosto de ir ao longo do case anotando de forma cronológica, assim, porque depois eu consigo voltar e lembrar mais ou menos. Esse comentário aqui tá meio escrito mal escrito aqui, muito abreviado. Eu consigo lembrar em qual parte do case foi, porque veio depois aquele comentário antes desse, consigo dar um feedback mais. Eu consigo lembrar do exemplo que está anotado ali, é bom. Acho que é sempre bom também, no final, a gente passa o feedback todo, mas no final faz sentido, falar todos os detalhes e tal, no final faz sentido destacar o que é a uma ou a duas coisas que a pessoa mais tem que desenvolver, o que mais foi ruim, então aqui no final, cara, ó, o João mandou mal na estrutura, e aí teve muito erro de continha, que, sim, erro de continha não costuma ser um problema, mas quando faz vários pode ser. E aí, cara, passei aqui 20 minutos de feedback pro João, mas no final, cara, pensa na sua estrutura aí, que é ela que tá fraca. Legal, focar.
João, o que mais você dá aí de feedback pra galera sobre como dar feedbacks? Me ajuda também. Cara, uma coisa que me ajudou a dar feedbacks melhores é me atentar para sempre ficar com uma escuta ativa, assim, porque às vezes eu tinha dificuldade de ficar atento e me perdia um detalhezinho que a pessoa falou, sabe? E isso atrapalha muito, tipo, e quando a gente está aplicando um case, tipo, tem que se colocar na posição do cara que está do outro lado. Ele está 100% da atenção focada no case. Então é importante que a gente também esteja para bem como o Heitor falou assim, se der um ganchinho para dar uma ajuda para passar ou para tipo, às vezes a pessoa fala uma coisa, mas com pouca ênfase e daí se tu tá meio viajando, tu não entende direito o que ela quer, a informação que ela pediu ou uma constatação. Então, tipo, escuta ativa e prestar atenção bastante assim. É, total, você tem que ser ativo. Como falei, se não é só um cara que tem os dados que tá escondido e você vai dar de vez em quando, você tá resolvendo junto com o cara. Então, fica atento ali pra ajudar o máximo no case. Depois pra conseguir dar um bom feedback também. Acho que é isso. Um outro ponto também que acho que no final o mais importante, né, é quão estruturado a pessoa foi e pensar em feedbacks assim de mais de forma geral. Cara, isso aqui você aplicaria em todos os cases. Feedback do tipo, você não teve aquele insight, sabe? Puta, foda-se, é um ponto específico. Você não pensou. Tem um case lá que no final você tem que terceirizar o negócio. Você demorou muito para pensar que tem que terceirizar. Não, não é isso que resolve. Isso pode ter sido o principal problema que mais travou no case, mas o mais importante é o processo que o cara fez para não ter chegado nesse insight, sabe? Dado que os dados estavam ali mostrando para ele. Boa. Valeu então, pessoal.